Na época de Jesus, a situação política na Judéia era bastante turbulenta e regularmente pontuada por fatos dramáticos. Herodes teve que lidar com a instabilidade civil persistente, às vezes com franca revolta, durante todo o seu reinado. Entre os grupos rebeldes, que incluíam os fariseus, os saduceus e os recabitas, aos essênios era dado um lugar especial, sendo eles formalmente organizados como uma ordem e tendo um corpo de elite na forma dos nazarenos. Provavelmente, quando o filho de Herodes, Arquelau, foi deposto no ano 6 d.C., os essênios e os nazarenos voltaram do exílio na cidade de Alexandria e cercanias. É possível que o monastério de Qumran tenha sido reocupado a partir dessa época. Também foi por essa ocasião que o ressentimento nacionalista do domínio imperial romano se inflamou em um conflito de guerrilha, particularmente na região administrada por Herodes. A luta de resistência foi conduzida em grande segredo, sobretudo por partidários essênios, que podiam se misturar despercebidamente em zonas rurais. E foi assim que os essênios e os nazarenos sofreram o impacto total da tremenda força romana ativa, enquanto os fariseus e os saduceus, conformistas, se tornavam integrados ao sistema político de seus dominadores. Depois da morte de Herodes, o país passava de uma crise para outra. Muitos da população judaica nativa esperavam desesperadamente por um Messias que restaurasse o reino de Davi e de Salomão e libertasse o país do ditador estrangeiro odiado. Neste período, Jesus cruzou com frequência as fronteiras de várias províncias em que a Palestina estava dividida, a cada vez deixando a jurisdição da religião local e das autoridades seculares. Por que então ele teria que ir para Jerusalém e se entregar aos seus perseguidores? Convido você a acompanhar comigo mais um episódio da série Jesus Viveu na Índia. A entrada de Jesus em Jerusalém foi particularmente espetacular. Jesus foi jubilosamente recebido como o rei que estabeleceria o reino de Deus. Pela tradição cristã, o reino de Deus é um estado de perfeição celestial, para ser compreendida em um sentido puramente espiritual. Mas o que as massas de Jerusalém estavam procurando era algo de natureza mais mundana. O messianismo judaico antecipou um reino de Deus em que era um estado de Israel novo, purificado e poderoso, e esperava-se que seu líder, o Messias, fosse um comandante militar invencível, como o rei Davi havia sido no passado, e libertasse o país do jugo romano. A entrada na cidade de Jerusalém foi um ato de provocação sem precedentes. Até aquele ponto, a resistência havia operado como um movimento secreto. Não tinha ousado se mostrar abertamente na capital. Cerca de uma semana antes do grande festival de Páscoa, Jesus decidiu sair do seu esconderijo nas montanhas de Efraim e se dirigiu, com seus seguidores, por cerca de 40 quilômetros, através de um desvio por Jericó para a capital. A primeira coisa que Jesus fez em Jerusalém foi montar um ataque contra as autoridades, coragem que ninguém ousara empreender antes. Por meio de uma ação direta e inequívoca, Jesus repreendeu os guardiões da lei no templo. Suas denúncias severas e precisas eram um acerto de contas público com os seus antagonistas na frente de um grande número de peregrinos entusiásticos. Conforme os evangelhos, ele foi longe a ponto de empurrar os comerciantes e os cambistas para fora do lugar do culto. É claro que esse tipo de ataque contra as autoridades dos oficiais do templo não poderia passar sem consequências. Havia sempre a possibilidade de tumultos e outras formas de perturbação civil durante os dias santos do festival, e o governador Pilatos tinha marchado de Cesareia com suas divisões, cada uma com 500 legionários, para estar pronto para intervir se necessário. Esses distúrbios são brevemente aludidos nos evangelhos. De acordo com Marcos, certo Barrabás fora preso com os que tinham participado de um assassinato na rebelião. Marcos também diz que os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de prender Jesus com algum tipo de estratagema e condená-lo à morte.
Mas se Jesus tinha que ser liquidado, seria necessário a rapidez e a cautela. A data dos acontecimentos em Jerusalém ainda apresenta um problema considerável. Nem o mês, nem o ano do fato podem ser encontrados nos evangelhos. Especulações atuais sugerem do ano 30 ao 33. No cenário das narrativas evangélicas, emerge uma notável divergência em relação à data e à natureza da última ceia de Jesus. Enquanto todos os evangelhos concordam que a crucificação ocorreu em uma sexta-feira, surgem duas suposições singulares sobre o dia do mês em que a última ceia foi celebrada. De acordo com os evangelhos sinóticos, a última ceia transcorreu na noite de uma quinta-feira. Essa interpretação se baseia no fato de que essa noite corresponde ao 14º dia de Nissan, quando o cordeiro pascal é tradicionalmente consumido. A sexta-feira seguinte, o 15 de Nissan, é o início do festival judaico Pessah Mazot. No entanto, a ideia de que Jesus tenha sido detido e interrogado nessa noite sagrada parece contrariar a observância judaica. Uma alternativa intrigante emerge nas influências gnósticas presentes no Evangelho de João. Nessa narrativa, a última ceia não é diretamente vinculada à Páscoa judaica. Jesus é crucificado no 14º dia de Nissan, antes da Páscoa, sugerindo uma sequência diferente de eventos. Essa perspectiva levanta a possibilidade de que Jesus tenha celebrado a ceia sem aderir aos rituais judaicos convencionais, como o uso de pães não fermentados e utensílios ritualísticos. A abordagem de João, apesar de lógica, pressupõe que Jesus teria divergido de certos costumes judaicos, algo que ele ocasionalmente fez. A escolha do local para a última ceia também evoca influências possíveis dos essênios. A diretriz de encontrar um homem carregando água, normalmente uma tarefa atribuída às mulheres, sugere uma ruptura com os costumes tradicionais. Isso ecoa o cenário dos essênios, cujos hábitos divergiam dos convencionais. A ceia, conforme indicado, desviou-se do ritual prescrito e adotou aspectos essênios, enfatizando o pão e possivelmente excluindo a carne. Ainda, o debate entre os discípulos sobre a hierarquia à mesa, reminiscente das práticas essênias, reforça a influência potencial dessa ordem religiosa. A divergência em relação ao local na mesa ecoa o ethos essênio, onde a posição refletia a proximidade com o mestre. Diante dessas análises, permanece uma questão que desafia os estudiosos: a data precisa da última ceia. Contudo, essa incerteza pode ser abordada através do calendário essênio. Com um ano solar e uma divisão precisa, a Páscoa essênia, em 14 de Nissan, aconteceria regularmente na quarta-feira, 2 dias antes da Páscoa judaica convencional. Em síntese, as narrativas divergentes sobre a data e a essência da última ceia de Jesus suscitam interpretações variadas. Essas interpretações, respaldadas por elementos essênios e influências gnósticas, refletem a complexidade dos eventos que culminaram na crucificação de Jesus e a rica tapeçaria de crenças e práticas da época. Desde o século II a.C., o Sinédrio, a Assembleia Judaica, exerceu supremacia na autoridade, não apenas em assuntos religiosos, mas também em aspectos seculares, nacionais e judiciais com conotações religiosas. Mesmo antes do domínio romano, o Sinédrio possui influência política substancial, composto por 71 membros, incluindo sacerdotes, anciãos e escribas, sob a liderança do então sumo sacerdote José Caifás. Nessa assembleia também estava presente José de Arimateia, um influente proprietário de terra que discordou da condenação de Jesus. Após um minucioso exame de testemunhas, o sumo sacerdote Caifás lançou a pergunta crucial: "Eu te adjuro, pelo Deus vivo, que vos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Jesus respondeu: "Tu o disseste." Essa resposta foi interpretada por Caifás como uma confirmação irrevogável. Conforme a lei judaica, alguém que alegasse atributos divinos seria considerado um blasfemo, passível de pena de morte. No entanto,
A execução não podia ser imediatamente realizada, dada a ordem de Roma de que qualquer execução requeria a aprovação prévia do procurador romano. Além disso, os procedimentos do Sinédrio deveriam ocorrer durante o dia, entre o amanhecer e o crepúsculo. Se o julgamento tivesse acontecido à noite, teria sido considerado ilegal. No Evangelho de Lucas, verifica-se que a sessão ocorreu durante o dia. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo deliberaram a respeito de Jesus para levá-lo à morte. Então, amarraram-no, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Pilatos não parecia estar satisfeito com o caso desde o início, porque, como ele mesmo disse, não conseguia encontrar nada que pudesse confirmar a culpabilidade de Jesus. Ele tentou colocá-lo em liberdade, mas não conseguindo, em um gesto demonstrativo, lavou as mãos com relação ao assunto, a fim de preservar a sua inocência. Pilatos então tentou transferir o assunto delicado para Herodes, mas também não deu certo, pois Jesus nada dizia em sua defesa. Ele foi novamente enviado para o procurador, que afinal cedeu à vontade do povo que havia sido instigado por Caifás e sacerdotes. E Pilatos devolveu o Nazareno para ser executado conforme exigiram. Ter em mente que Jesus pertencia a uma nova aliança do movimento essênio, supostamente como alguém que cumpria as regras da comunidade, sem, no entanto, pertencer a essa comunidade reclusa, é ser capaz de encontrar uma explicação para algumas das contradições e enigmas da história dos evangelhos, que são relativamente simples e fazem perfeito sentido. Os problemas que surgem do entendimento popular da ressurreição dos mortos e da ascensão corpórea de Cristo são questões mais difíceis de resolver. Ninguém viu a ressurreição, ou pelo menos nos contam que ninguém disse tê-la presenciado, o que significa que a ressurreição de Jesus dos mortos tinha que permanecer um puro ato de fé. Portanto, o ensinamento da Igreja a respeito do assunto crucial da ressurreição deve ser considerado uma interpretação após o fato. Se você gostou desse vídeo e está achando interessante acompanhar a série Jesus Viveu na Índia, não esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder o próximo episódio. O Sudário, um legado de Jesus. Até a próxima!